Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais esse momento de Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre essa questão de recomeçar. E a gente tem falado sobre esse recomeço das nossas vidas, de tudo isso que a gente precisa aprender e a viver. Hoje nós vamos falar um pouco sobre recomece a fazer a diferença na sociedade. E a gente vai responder ou tentar responder algumas perguntas aqui sobre essa questão tão relevante nos nossos dias. Mas antes, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 38 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Queremos rogar a Ti, Pai, que pelas Tuas misericórdias, que pelo Teu amor, o Senhor possa falar conosco nessa manhã, através da Tua santa palavra. E que em nome de Jesus, o Seu nome seja glorificado pelas nossas vidas. Sabemos o quanto somos pecadores, mas sabemos também que o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso para com as nossas vidas. Por isso, Deus, permaneça conosco, Pai, e aceita a nossa adoração, o nosso louvor. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos alguns aniversariantes de vida e as nossas famílias de oração que nós vamos orar já. Durante essa semana nós temos a nossa irmã Silvânia, que está completando mais um ano de vida, nosso irmão Hélio, a nossa irmã Elza e o nosso irmão Tiago Frasson estão completando mais um ano de vida durante essa semana. E as nossas famílias de oração é a família da nossa irmã Uda e a outra família, a família do diácono Jaconias. Deus esteja abençoando a vida de cada um e, de fato, tenha muitos anos de vida para aqueles que estão completando mais um ano de aniversário nessa semana. Vamos ainda, então, abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento onde a gente fala sobre os dízimos e as ofertas, a gente vê aqui o apóstolo Paulo de forma clara falando sobre essa questão de dar a oferta, dar o dízimo, e isso é muito importante para a vida da igreja. Com os dízimos e as ofertas nós temos sustentado os nossos missionários, temos sustentado a igreja de modo geral, os nossos funcionários, temos distribuído cestas básicas, como a palavra de Deus nos ensina. Aqui mesmo fala: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece
para sempre. E a ideia é exatamente essa, de assistir aqueles que estão necessitados. Lógico que na medida do possível que a igreja possa também ajudá-los dessa maneira. Então, queridos, fique atento a isso. Devolva o seu dízimo, a sua oferta, com alegria no coração. Muito mais do que quantias financeiras, nós devemos devolver e colocar diante do Senhor o nosso coração e a gratidão que nós temos a Ele, porque Ele já tem nos dado tudo, que Ele já tem nos sustentado. E o dízimo é a prova desse sustento que vem do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez, vamos colocar essas vidas preciosas nas mãos de Deus, vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas também à casa do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós bendizemos ao Teu santo nome, pedimos a Ti que o Senhor, de fato, toque os nossos corações nessa perspectiva do dízimo, da oferta, que o Senhor, de fato, coloque nos nossos corações o desejo de participar desse momento tão precioso na Tua casa. Consagre esses dízimos, Senhor, essas ofertas, para o louvor da Sua glória. Pai eterno, também colocamos a vida de pessoas queridas em Tuas mãos. Colocamos a vida da nossa irmã Silvânia, do nosso irmão Hélio, da nossa irmã Elza, do nosso irmão Tiago Frasson, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Abençoe os Teus filhos, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa livrá-los de todo mal, que o Senhor possa mostrar algo novo para a vida deles, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre cada vida, prolongando os anos de vida, para o louvor da Tua glória. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe também a família da nossa irmã Uda, abençoe o Alípio, abençoe todos os familiares. Pai eterno, abençoe também a família do nosso irmão Diácono Jaconias, que a Tua boa mão de poder possa ser com aquela família. Pai eterno, quanto a nós, em nome de Jesus, abençoe e guarde as nossas vidas. Que o Senhor possa nos proteger e nos livrar de todo mal. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor? Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Nós vamos estar cantando louvores ao nome do nosso Deus nessa hora. E logo após essas canções, nós vamos estar dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Vamos estar louvando ao nome do nosso Deus juntos. Alegria, ele nos traz.
falamos com Deus, já cantamos louvores a Ele. Agora nós vamos estar meditando na Santa Palavra dEle, com essa temática tão relevante de recomece a fazer a diferença na sociedade. Vamos então abrir nossas Bíblias, no livro de Neemias mais uma vez. A gente vai ler o capítulo 1, apenas o verso 3. Neemias, capítulo 1, verso 3. Depois, no final, nós vamos ler mais uma vez o Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Neemias 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente imagina que nós estamos muito distante dessa realidade. São séculos, milênios, distante de uma história que para muitos nem existiu. De fato ela existiu, está relatado na Palavra de Deus. Então eu creio piamente que a Palavra de Deus, ela é totalmente não só inspirada por Deus, como tudo que está aqui escrito é verdadeiro. Mas quando a gente faz algumas perguntas, quando a gente faz algumas perguntas com relação à nossa sociedade hoje, a gente vê que algumas realidades são muito parecidas. Como está a sociedade de hoje? Como é o nosso bairro? Como é a rua da sua casa? Como é o bairro que são os nossos vizinhos? Como que a igreja pode fazer a diferença no meio de uma sociedade decaída e muitas vezes perdida? A gente vai aprender algumas realidades aqui baseado nesse versículo só. Em outros textos, lógico, mas a palavra de Deus é muito clara. O que Neemias fez quando ele descobriu o caos que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, na cidade dele? O que ele fez? Quais são as realidades que ele fez para mudar, para fazer a diferença em meio à sociedade da sua época? Uma realidade que a gente vai aprender aqui. Primeiro, qual era a realidade daquele povo? Primeira coisa, eles estavam em grande miséria. Vamos fazer um paralelo aqui. Como a sociedade hoje está. Muitos estão em grande miséria. Como estava a sociedade na época de Neemias, principalmente ali em Jerusalém? Eles estavam desesperados, estavam sem esperança. Muitos hoje estão sem esperança. Terceira realidade de como eles estavam lá na época de Neemias. A palavra de Deus diz que eles estavam sem proteção, os muros haviam caído. Não existia mais porta à cidade. Então eles estavam desprotegidos, eles estavam sozinhos, eles estavam desesperados, como eu falei. É uma realidade dos nossos dias também. Quantos hoje, mesmo em meio a multidões, não se sentem sozinhos? Quantos hoje estão desprotegidos? E eu não digo de uma proteção física somente. Como está a sociedade de hoje, meus irmãos? O que nós podemos fazer para que, de fato, como Neemias fez, o que nós podemos fazer hoje? Neemias percebeu isso na sociedade dele. Será que nós percebemos que a nossa sociedade também está desesperada por algo? Será que nós percebemos que muitos se sentem sem proteção e estão sem a proteção, principalmente a proteção de Cristo, de Deus, que não são servos de Deus?
Será que a gente não percebe muitas vezes que existe uma grande miséria física e espiritual em meio à sociedade que nos cerca? Será que é tão distante assim o que Neemias diz aqui nesse verso? Creio que não. Creio que a palavra de Deus mais uma vez se mostra extremamente atual com relação a todas essas realidades. De fato, nós vivemos também dessa mesma maneira, dessa mesma forma. De fato, nós vivemos em dias difíceis. E o que Neemias fez então? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que, verso 4 vai dizer de Neemias capítulo 1, e tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Se a gente resumir esse verso, o que Neemias sentiu foi compaixão. Neemias se compadeceu daquelas pessoas. Neemias, ele sentiu o que de fato elas estavam sentindo, mesmo não estando lá. Ele teve compaixão. Meus irmãos, a gente lê um texto exatamente baseado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se compadeceu. Preste atenção. Jesus Cristo, Neemias, se compadeceu de um povo e foi ao encontro desse povo. Para quê? Para restaurar a cidade, começando pelos muros e etc. Jesus Cristo se compadeceu por nós e veio ao nosso encontro. Para quê? Para enxugar as nossas lágrimas, para nos trazer o quê? A salvação, porque Ele teve compaixão. A igreja hoje deve então fazer o quê? Fechar os olhos e não fazer absolutamente nada? Fechar os olhos e não perceber o que está acontecendo à sua volta? A igreja então deve estar reclusa entre as quatro paredes da igreja, sem observar absolutamente nada do que está acontecendo à sua volta, justamente para, entre aspas, não se contaminar com as coisas deste mundo? A igreja deve fazer o mesmo. Ela deve se compadecer, mas a compaixão só é insuficiente. A gente viu isso. Neemias se compadeceu, mas fez algo. Ele foi até o local para ajudar no que ele poderia ajudar. Jesus Cristo se compadeceu e veio ao nosso encontro. Então a igreja deve se compadecer e ir ao encontro daqueles que estão perdidos, daqueles que estão desprovidos, daqueles que estão desesperados. E aqui eu não estou falando de uma questão só do prato de comida. Eu estou falando de apresentar de fato o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como a igreja então pode fazer a diferença em meio à nossa sociedade? Neemias, no capítulo 1, do verso 5 e 6, vai falar sobre essa realidade. Neemias orou. Neemias não só orou, ele agiu efetivamente. Ele observou o que estava passando por aquela cidade, ele foi naquele local, ou seja, ele se compadeceu e foi ao local. Ele não enviou ninguém, ele quis ir. Ele motivou outras pessoas, diz a palavra de Deus, nesses capítulos que a gente já leu algumas vezes. E de fato, como nós então devemos fazer? Em vez de repente, hoje a gente não cria mais muros em cidades, não é? Para guardar e etc. Mas nós podemos criar pontes. Pontes de contato com aquele que está perdido. Pontes de contato com aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos nos levantar como igreja
E não só ter compaixão e falar assim, não, estou orando pelo meu bairro, eu estou orando pela minha cidade, eu estou orando para que Deus faça algo, só que a resposta da sua oração é você fazer algo. Sou eu fazer algo. Mas como assim? Fazer o quê? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, plantar novas igrejas, evangelizar o povo, evangelizar a rua, evangelizar o bairro. É isso que nós devemos hoje fazer, se de fato nós queremos tirar a sociedade da miséria, espiritual principalmente, tirar a escravidão do pecado do mundo que nos cerca. É esse olhar que nós precisamos ter como igreja do Senhor. Nós devemos fazer pontes. E, meus irmãos, nós temos diversas ferramentas para isso. A maior ferramenta que nós podemos fazer para mudar uma sociedade é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado. O Evangelho de Jesus Cristo precisa ser proclamado, precisa ser anunciado, precisa ser distribuído, precisa ser falado, verbalizado. Nós não podemos nos calar se de fato nós queremos uma sociedade diferente, que brilhe a luz de Jesus Cristo. A igreja deve ser esse luzeiro onde não só as pessoas estão vendo, como nós vamos ao encontro daqueles que estão vendo. Nós precisamos olhar e nos compadecer. Uma outra ferramenta que nós podemos usar e temos que usar também é a ação social. Notem, a igreja não é ONG, mas sim, ela deve assistir aqueles que estão necessitados, apresentando também o Evangelho de Cristo. Nós temos a ferramenta de plantar novas igrejas, novos campos. Para quê? Para que o Evangelho de Jesus Cristo expanda. E nós estamos falando frequentemente dessa realidade, porque talvez algumas pessoas ainda pensem, não, mas a igreja de Araçás é uma igreja muito humilde. Meus irmãos, nós precisamos sim plantar novas igrejas. O Evangelho de Cristo precisa ser expandido. E como que se faz isso? Com a própria bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Meus irmãos, não existe plantação de igreja sem a boa mão do Senhor conduzindo tudo. Não é recurso financeiro que planta a igreja. Ele ajuda na plantação. Não é um local que planta a igreja, porque existem igrejas plantadas por aí debaixo de árvores. Mas quem planta a igreja é a igreja, somos nós. Precisa de ter a disposição de Neemias, de ver a necessidade do povo e ir ao encontro do povo, para que o povo perceba o que Jesus Cristo fez o mesmo por nós. Ele veio ao nosso encontro e salvou a nossa vida. Essa é a realidade. Se nós queremos uma sociedade diferente, se a gente quer fazer diferença nessa sociedade, nós só conseguiremos fazer isso através desse olhar da compaixão. E aí eu convido você que abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, mais uma vez. Nós já lemos esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. E a gente vai ver algumas realidades aqui. Já falei que Jesus Cristo se compadeceu e veio ao nosso encontro, mas olha o que ele fez. Verso 35. Ele percorria. A verdade aqui começa. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Meus irmãos, ele não era estático parado. Jesus Cristo, ele andava. E aqui eu não estou falando que a gente então deve fazer uma igreja itinerante, nós vamos ficar andando por aí, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus Cristo tinha um propósito específico, que é o mesmo propósito da igreja, ou um dos propósitos da igreja.
A igreja também tem um propósito, ou deveria ter o propósito de percorrer todas as cidades e povoados. Como? Já falei, plantação de igreja. Ensinando o que? Nas sinagogas, o que? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A maior doença do mundo é o pecado. E o único que pode nos livrar dessa doença mortal é o evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E aí ele segue, verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu queria que você focasse em Jesus aqui nesse verso. O que ele fez? Vendo ele as multidões. A ideia aqui do vendo não é passou a vista só. Não. A ideia aqui é que ele percebeu. O que ele percebeu? Que essas pessoas, essa multidão, estava aflita, exausta. Meus irmãos, Jesus Cristo ele não só viu, ele ficou observando, ele observou, ele prestou atenção, é isso que eu quero dizer, nas necessidades daquelas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes os cristãos hoje, eles simplesmente passam o olho. Eles não prestam mais atenção nas necessidades das pessoas. E volto a dizer, não estou falando de algo físico somente. Estou falando de algo espiritual. Parece que na música a gente fala que isso é feeling. Percepção de olhar para o lado e ver o companheiro fazendo um sinal e você executar o que ele estava esperando e ter o feeling musical de compreender o que está acontecendo ali. Jesus Cristo tinha isso quando ele olhava as pessoas. Nós precisamos voltar a ter isso, meus irmãos. A igreja de Jesus Cristo na face da terra precisa começar a olhar as pessoas e observar que elas continuam aflitas, exaustas, cansadas, estão como ovelhas que não têm pastor. Comece a olhar dessa forma as pessoas. Verso 37. E então se dirigiu aos seus discípulos e afirmou, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, esses poucos trabalhadores fizeram muito. Nós estamos aqui por causa desses poucos trabalhadores que Jesus Cristo levantou e chamou. Quanto mais nós somos muitos hoje. Ah, meus irmãos, que grande diferença nós faríamos na sociedade se nós agíssemos como esses homens que foram levantados por Cristo para a proclamação do Evangelho dele. O Espírito Santo é o mesmo, o poder é o mesmo, a mensagem é a mesma. Talvez a disposição não seja, nem o foco seja o mesmo. Eu acho que falta para muitas igrejas, para a igreja brasileira, para a igreja presbiteriana de Araçás, é foco. Foco no quê? Na sua missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Onde? Para o meu vizinho, para a minha rua, para a minha casa, para o meu bairro, para os bairros vizinhos. Proclamar, verbalizar, dizer quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por você. Os trabalhadores são poucos, diz Jesus Cristo. E Ele vai falar assim, verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara.
capítulo 10, do verso 1 a 4. O Evangelho de Mateus vai dizer o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí o verso 2 ao verso 4, ele lista o nome de cada um deles. Eles oraram pedindo trabalhadores para a seara de Cristo, de Deus. E Deus o instituiu, cada um deles, como apóstolos, como discípulos. E não só instituiu, ele enviou-os. Ele enviou cada um deles nessa missão, nesse propósito. Se de fato nós queremos ver a mudança na nossa sociedade, só existe um caminho. O caminho é o Evangelho de Cristo. O caminho é levar esse Evangelho a outras pessoas. Recomeçar a fazer a diferença na sociedade só é possível através desse Evangelho, através da proclamação, através de ver como Jesus Cristo viu. E detalhe também, ele só viu porque ele percorria, porque ele estava junto com as pessoas. Por isso que a igreja não pode se autocentrar, não pode estar isolada em si ou em si mesmada. Ela precisa ir e vendo a necessidade das pessoas que estão aflitas e sem pastor, estão, como o texto vai dizer, estão exaustas, ir ao encontro delas, representar aquele que pode de fato transformar a vida de cada uma delas. Meus irmãos, que nós possamos nos levantar como igreja e recomeçar a ter um olhar mais amoroso com os outros, um olhar mais intencional em ajudar as pessoas, não de maneira só física, dar o prato de comida, dar a cesta básica, não é só isso, mas principalmente tratar de algo que pode de fato levar a pessoa à morte eterna, o pecado. E o pecado, o único remédio é Jesus Cristo. Que nós nos levantemos como igreja, que nós pensemos com amor nessa questão de plantar novas igrejas. O poder é o mesmo, a mensagem é a mesma. Talvez o que falte é disposição. Talvez o que falte é a vontade de fazer o que todos nós fomos chamados a fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E logo mais à noite, às 19 horas, nós temos um encontro marcado no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe, queridos. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus de amor, Deus de imensa bondade, maravilha. Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és um Deus rico em misericórdia e amor. Tu és um Deus que de fato toca as nossas vidas e mudou a nossa história. O Senhor viu a nossa necessidade. E, Pai eterno, o Senhor nos salvou. Nos ajude, Senhor, como igreja, nos levantar e ver, observar, prestar atenção nas necessidades do povo, e a maior necessidade deles é conhecer do Teu Evangelho, da Tua salvação. Por isso, Pai, nos levante, Senhor, com autoridade, com intrepidez, como o Senhor levantou aqueles homens, seus apóstolos e discípulos, ó Pai, com poder que não é nosso, mas do Teu Santo Espírito. Nos ajude, sim, Pai, a nos levantar e proclamar o Teu Evangelho para todas as pessoas, ó Pai. Começando a nossa rua, começando o nosso bairro, plantando novas igrejas para o louvor da Tua glória. Pai eterno, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor,
a não ficar ensimesmados, mas a ir, percorrer, a andar e ver as necessidades dos nossos, do próximo, Pai, para o louvor da Tua glória. Nos ajude, Pai, é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, ótimo domingo para vocês. Deus abençoe e guarde. Que o Senhor possa abençoá-los nesse período que nós estamos passando. Um abraço a todos. Deus abençoe.